noite, irmãos. Graça e paz. Quem está animado aqui essa noite, olha para o irmão que está do seu lado e diga: você veio mesmo para a celebração? Diga: veio de carro, de barco? Você venceu, né? A chuva hoje está intensa. Várias pessoas falando comigo através das redes sociais: pastor, aqui está tudo alagado. E eu disse: hoje eu estou me sentindo igual a Pedro, nem que eu vá por cima das águas. Esse povo está fervoroso, viu, irmão? Aleluia. Pensei em falar sobre muitas coisas, mas algo veio ao meu coração sobre o descanso da fé. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 3. Aqui pode abaixar a temperatura. Acho que desligaram, não foi? Ah, tá desligado, eu logo vi. Eu percebo logo, irmãos, eu adoro frio. Falei para vocês que o meu sonho é morar no Polo Norte. Minha esposa não ficou muito feliz com essa ideia, mas tá tudo bem. Uma casa de gelo, entendeu? Cama de gelo. Sei que a gente morando em Recife, chegará o dia que não vamos precisar usar ar-condicionados, nem ventiladores, nem, né? Aqui é impossível, né? Se puder ligar aqui, tá? Glória a Deus. Hebreus 4, versículo 3. Portanto, nós, os que temos crido, entramos no... Nós, os que temos... Quem é que entra no descanso? Quem é que entra no descanso? Desde a fundação do mundo, desde quando Deus criou o ser humano, Deus nos criou para eu e você viver a partir do seu descanso. O homem é criado no sexto dia e o sétimo, a Bíblia diz que é o primeiro dia de vida do homem, é o dia que Deus descansa. E a Bíblia diz que Deus santificou o sétimo dia, abençoou e santificou. O que isso significa? Todos os dias criados, a versão em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 diz: e foi a manhã e a tarde do dia seguinte. Mas quando Deus completa a sua obra consumada, no sétimo dia não diz que foi a manhã e a tarde do dia, porque esse dia não teve fim. O propósito de Deus é que sempre nós, que fomos criados por Ele, somos feituras suas. O desejo de Deus é que eu e você desfrutasse e contemplasse toda a obra criada. Nós não fomos criados para viver debaixo de estresse, pressão e sofrimento. Amém? Não quer dizer que, claro, o mundo caiu, Jesus ele nos redimiu, mas a terra ainda não foi redimida. E ele disse: no mundo tereis, tem de bom ânimo. Quem fica feliz aí? Você vai passar dificuldade, fica feliz. É mais ou menos isso. Quando a gente escuta essa frase sem entendimento, parece ser uma coisa contraditória. No mundo tereis, tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Quem se alegra ouvindo isso aí? Você vai passar por dificuldades, fica alegre. Você não teria como ficar. Mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci. O nosso ânimo não está em passar problemas, mas na vitória dele. O nosso ponto de início, ou nosso início na caminhada começa do ponto. Nosso ponto de partida é aquilo que ele terminou. Nós já estamos na vitória. Nós já somos mais do que vencedores. Mas ouvimos isso, ouvimos e não deixamos que isso trabalhe em nosso coração por meio da palavra de Deus. Porque eu percebo que de um tempo para cá, o povo de Deus tem sido um povo de rotina, não um povo de relacionamento. Muitas vezes temos rotinas religiosas, mas não um relacionamento pleno com o Senhor. A autenticidade da fé é o descanso. E descansar é uma atividade dirigida pelo Espírito, é um posicionamento interno de confiança em Deus. Isso é fé. Do lado de fora, a maneira de descansar para cada um é diferente. A pastora Bruna pode descansar numa rede. Hoje estava um ventinho tão gostoso em casa que minha esposa, se tivesse uma rede perto da janela. Então, uns vão descansar numa rede, numa cama, mas o descanso que eu estou falando é igual para todos.
O descanso do lado de fora pode ser diferente para você. Tem gente que gosta de dormir no sofá, mas por dentro, eu estou falando de algo por dentro. Amém? É você estar bem por dentro enquanto está trabalhando, fazendo algo. Quando você confia em Deus, uma graça é liberada enquanto você faz algo ou faz uma tarefa. Então, viver no descanso é entender que cada dia de nossa vida é um presente de Deus para nós. Viver por fé não é crer no amanhã e nem viver do passado, mas é uma vida no presente, desfrutando de uma obra concluída e consumada. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1, por favor. Fazeis, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas que são. Deus não nos guia baseado em padrões terrenos. Toda a nossa vida foi construída mentalmente, intelectualmente, naturalmente, em um padrão natural. Mas Paulo está dizendo: você agora está em Cristo e tem uma posição nele. Você nunca vai viver descanso sem entender a sua posição real em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: já que você foi ressuscitado com Cristo, Jesus não ressuscitou dos mortos porque era o Filho amado de Deus, isso ele sempre é e vai ser. Ele ressuscitou dos mortos para nos justificar e nos perdoar, para nos tornar justiça de Deus em Cristo. Você nunca vai reinar em vida enquanto não tiver entendimento da sua real identidade em Cristo Jesus. Então Paulo disse: você foi ressuscitado com Ele. Já que você foi ressuscitado, viva a partir de uma perspectiva celestial. Olha para o teu vizinho e diga: vivendo nessa terra a partir de uma perspectiva celestial, de um padrão celestial. Mas como, Gleison, eu vou viver? Porque toda a minha vida eu aprendi com o papai, com a mamãe, na escola, com meus educadores, com a religião, e agora eu nasci de novo, meu espírito foi recriado, tenho uma nova vida, mas eu tenho uma velha mentalidade. A maneira do passado de resolver as coisas no braço de carne, a maneira de lidar com pressões, com situações. Então agora que nasci de novo, Paulo está dizendo: eu devo agora viver com a perspectiva do alto. A maneira de viver agora é através de um padrão celestial e não do padrão terreno. E ser desconstruído é a parte mais importante. É por isso que Deus aprecia tanto a questão da jornada. Nós, enquanto estamos em algo com Deus, queremos o topo, queremos a vitória, mas Deus aprecia a jornada. É como levar um filho para... Uma vez Luiz pediu para jogar basquete, a gente foi com ele, e ele queria muito se divertir, e a gente queria ter momento com o filho. Queremos a vitória e Deus quer a nossa comunhão com Ele. Ele ama estar com a gente. Você quer chegar no topo e Ele quer a jornada, estar com você, se relacionar com você. Deus ama ter comunhão com você. Não é algo pesado para Deus quando você vai para Ele. Pelo contrário, você nasceu para ir para Ele. Amém? Só que a gente ouve falar muito sobre fé, e a gente vê muito sobre atitudes de fé, de confissão, de coisas, mas não entendemos o descanso. E o descanso é a parte principal. O livro de Hebreus diz: porque crie, por isso, nós, os que temos crido, entramos no descanso. Ele na verdade está fazendo uma menção aos filhos de Israel, quando estavam na terra indo para a terra de Canaã. A Bíblia diz que esses filhos dos israelitas não entraram na terra prometida. Deus tira eles do Egito, e muitos morrem no meio do deserto. Passaram 40 anos rodeando no deserto, e só os de 20 anos para baixo entraram na terra. A geração que cresceu em ambientes de milagre pôde ter a mentalidade transformada. Você não tem como entrar na terra do descanso, que é Canaã. Não é figura de céu, é figura de Canaã, de descanso. Porque em Canaã ainda houve batalhas. No descanso existem batalhas, lutas diárias, amém, para nos tirar do descanso ou nos desapossar dessa terra. Mas nós fomos criados para estar nesse lugar. Uma terra que já está tudo pronto, poços que nós não cavamos,
casas que não construímos, ou seja, fala da obra consumada de Jesus. Nós estamos em um lugar em Cristo onde tudo já foi feito e vivemos a partir dessa vitória. E por causa da vitória dele, porque ele nos deu uma posição correta diante do Pai, nós podemos orar, ter comunhão, se fortalecer em Deus e reinar em vida sobre circunstâncias, recebendo do Senhor. Mas aqui está a chave entre você e a videira, o galho e a videira. Muitas vezes o fluxo é quebrado por causa do estresse, por causa da ligação, porque tudo sobre a vida cristã é receber do Senhor. Não tem como frutificar sem receber da seiva, que é uma figura da obra do Espírito Santo em nós. Então esse povo é chamado para ir para a terra de Canaã, mas eles tinham uma mentalidade do Egito, do mundo. O Egito simboliza o mundo. Então Deus leva eles por caminhos para desconstruir mentalidades, desconstruir pensamentos. Quantas vezes a gente, numa situação de comodidade, a gente não pensa sobre outras coisas, porque está tão cômodo, está tão gostoso, a nossa zona de conforto, que a gente não pensa sobre outras possibilidades. Muitas vezes você está numa empresa e aquilo está dando lucro, você nem pensa em entrar em outras áreas, porque você está cômodo. E muitas vezes não é todo o potencial que Deus tem para você. Não é que Deus vai usar circunstâncias, amém? Mas elas vão se levantar justamente, as tribulações vão cooperar para nos levar a um lugar de dependência no Senhor. E lá vamos descobrir que Deus não só tem aquilo para nós, porque a gente sempre está fazendo de coisas e de lugares de estabilidade, mas a nossa estabilidade está na direção do Senhor e em depender do Senhor. Mas criamos coisas para não depender, porque aprendemos em uma cultura que vive da meritocracia e da independência. O que é que o mundo diz? Seja independente. E é legal a mulher trabalhar, depender do trabalho dela e tal, e você também trabalhar, ter o seu trabalho, ter o seu trabalho, mas não depender disso, até porque o trabalho pode mudar. Quantas empresas que jamais pensariam que iriam falir, faliram? Quantas pessoas que se casaram jamais imaginaram que iam se separar e se separaram? As coisas no natural podem mudar, mas a nossa fé e nossa estrutura no Espírito não pode mudar, ela tende a crescer e se fortalecer. Então padrões humanos e terrenos são mudados, mas o Senhor está além, está avante, está diante de tudo isso, e Ele quer nos ensinar a depender dEle. Então todas as vezes que eu sofri na vida foi quando eu crio meios para não depender do Senhor. No começo parece ser lucrativo, mas depois não é. Então o Senhor falou umas coisas comigo e eu quero compartilhar com vocês. Amém? Porque só os que nasceram no deserto entram na terra prometida, e de 20 anos para cima só Josué e Caleb. Porque a geração que não teve a mentalidade transformada não entrou no descanso. Tem muita gente que está no reino, mas com a mentalidade contrária a ele. O papel de um culto, de uma celebração como essa, não é um ritual religioso. É um lugar de exposição à verdade, onde o Espírito de Deus, por meio de uma palavra cheia do Espírito, transforma a tua mentalidade. Deus não te dá uma direção para ver o que vai dar. Cava um buraco para quê? Pedir para você cavar e depois tampa. Não. Toda a direção de Deus tem lucro. Está nos ensinando algo. Amém? Aleluia. Então, embora a vida cristã tenha provações, dificuldades, Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28. Aí Colossenses 3:1 diz: portanto, visto que foste ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas do alto, nos objetivos aqui colocou, do alto, e não nas coisas. Percebeu que muitas das coisas que movem o nosso coração são terrenas e não celestiais. Tiago capítulo 4, versículo 2. Abri a carta de Tiago, coloca até medo em alguns, mas ela é genuína. O evangelho sempre vai ser de dentro para fora. Religião vai trabalhar na ordem do lado de fora, aparência. Deus sempre quer trabalhar no teu coração porque te ama. Só Deus sabe o que está aí de crença errada, é que Ele pode transformar e mudar. A gente não entra no descanso às vezes porque não percebemos algumas coisas que temos de independência e de controle. E quando a gente vai para a comunhão e se expõe à verdade e à palavra, meditando na palavra de Deus, a gente começa a perceber porque a obra do Espírito Santo é essa. Não é me condenar, mas é me levar para crescimento. Porque
Porque Ele sabe o que Ele colocou em mim. Ele não me quer preso em nenhuma área da minha vida. E todos nós aqui temos áreas que temos bloqueios. Temos fortalezas mentais que não percebemos. Porque, irmãos, quantas pessoas que você conhece que é egoísta, mas nem sabe que é egoísta, que é invejosa e nem sabe que é invejosa, não percebe que é orgulhoso e nem percebe. E muitos de nós somos orgulhosos. Há situações que nós somos orgulhosos. Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde vêm, senão das paixões que guerream? Essas paixões são crenças na nossa mente e coração que travam guerras dentro da gente. Versículo 2. Cobiçais e nada tens. A cobiça é algo muito interessante, porque isso aqui não faz parte de um pensamento que vem do alto. Amém? Mas você nasceu de novo e tem um padrão terreno em você ainda e não percebe. Porque existe guerra no mundo. Essas guerras não estão aí por nada. A gente vai enfrentar outro país só porque a gente quer mostrar que o nosso aparato militar é mais forte, é mais poderoso. Não, porque muitas vezes guerras pelas vias marítimas de comércio, petróleo, expansão de terras, a cobiça, ter mais. Nós queremos possuir mais, ter mais poder, ganhar mais. Você está entendendo? Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos... Buscar algo que promove vida e não coisas. Coisas são acrescentadas. A vida não tem como ser acrescentada, ela é buscada. A nossa vida muitas vezes está baseada em coisas, não na verdadeira vida. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais. A gente sabe que na história da igreja ninguém vê ninguém se suicidando. A gente vê as pessoas se guerreando, se matando. Quando fala se matando aqui, é um prejudicando o outro. Às vezes com palavras, às vezes é algo tão pequeno, mexe tanto comigo. Por quê? Porque a crença está em mim. Perceba uma coisa: o tanto que eu falo e julgo as pessoas, fala mais sobre mim do que sobre elas. Eu vi um homem de sucesso dizer uma coisa: grandes homens discutem ideias, pessoas medíocres falam de problemas da vida dos outros. Quando a gente se junta, a gente fala para trazer proveito, ideias, algo que cresce, algo que edifica, algo que promove o reino, a vida das pessoas. Ou a gente se junta para... Você não viu? O Will estava com um sapatinho, com o dedo fora do pé. Aquele dia ele estava com a calça de Melissa. Realmente, ele veio com a calça da pastora Melissa, mas deixa quieto. O importante é que a gente sabe a verdadeira identidade de Will. Então a gente se pega muitas vezes pegando coisas, porque isso está em nosso coração e a gente não percebe essas guerras. De onde vêm essas guerras? Das crenças do coração. Eu nunca entrei nesse texto aqui, não foi? Eu não sei porque eu vim parar aqui, mas já estou aqui. Porém não conseguis obter o que vocês desejam, porque o que vocês desejam não está ligado ao que o alto deseja. Quando a nossa perspectiva não é ligada à verdadeira perspectiva celestial, esses pedidos não surtem efeito. Deus sabe o que é melhor para você. Ganhar na Mega Sena não vai mudar a tua vida, mas te ensinar a depender dele, sim. Você acha que ganhando vai ajudar os outros. Talvez você vai se matar e não sabe. Não estou dizendo que isso é errado. Amém? Não estou dizendo que é errado. Até porque se você ganhar, dê o dízimo, viu? Aí eu vou voltar a crer no dízimo. Estou brincando, meu irmão. É só uma piada. Principalmente nós somos a graça, né? É só uma brincadeira. Eu adorei. Chega, eu estou de frente para ele. Já ia tirar o casaco. Cheguei aqui e disse: vai estar frio na igreja. Botei o casaco. Quando chega aqui, o calor de torar. Se desligar o ar. Isso é obra de Will, irmão. Tenho certeza. Quem mexe com a eletricidade aqui dentro? Quem trabalha na companhia de energia? Quem desligou os disjuntores? Deixa quieto. Não precisa nem do Espírito Santo para revelar. Vamos lá. Porém não conseguis obter o que desejas. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não... Tem uma tradução disso: porque o que vocês pedem é mal. Pedimos coisas fora do propósito. Nossas orações estão baseadas em coisas terrenas e mundanas,
inveja, cobiça. Irmão, há coisas no mundo que é muito boa. Praias, coisas construídas para a gente desfrutar, amém? Até Isaías disse, se você quiser, Deus falou, né? E me ouvir, comerá o melhor dessa terra. Quando a Bíblia fala mundanismo, não é sobre roupa, roupa é o resultado final. É sobre a atitude do coração, soberba da vida, inveja, cobiça, amém? Com concupiscências da carne, 1 João 2:15. Não é para abrir não, estou dizendo onde está. Versículo 2, então ele diz, ó: viveis, abrigar e promover, com todavia nada conquistais. Versículo 3, e quando pedis, não recebeis, porquanto vocês pedem com a motivação. Olha para alguém que está do seu lado e diga: se o meu coração estiver desalinhado com a verdade, aquilo que eu estou orando não vai ser realizado, porque Deus não vai te dar algo para alimentar uma crença errada, para promover soberba, contenda, briga. Deus não promove esse tipo de coisa. Tem alguém comigo? Simplesmente para esbanjar os vossos, para mostrar coisas. Eu quero ter porque eu vou provar. Até essas músicas que dizem, quando me viu passar na prova não me ajudou, né? Quando vem na bênção vai se arrepender. Irmão, Deus não é vingativo. Deus só promoveu José porque sabia que José jamais ia chegar no Egito lambendo as feridas do passado. Ele seria uma bênção na vida dos seus irmãos. Seus irmãos ficaram com medo, se papai morrer, esse cara vai acabar com a gente. José disse: não, o que vocês fizeram de mal para mim, Deus transformou em bênção. Pega no ombro de alguém e diga: quando o teu coração muda, quando as crenças do coração são transformadas, até o que é mal que vem contra você se transforma em bem, porque Deus faz cooperar para o teu bem. Não vai te parar, vai fazer você avançar, não vai fazer você cair, vai te levantar. Por quê? Porque tem uma força maior na minha vida me levantando, me guardando, me sustentando, me segurando todos os dias da minha vida. Eles não vinham só contra José, mas contra um propósito. Diga: eu sei quem está comigo. Levanta a tua mão bem alto e diga: Satanás, pode sair da minha frente. Eu sei quem está comigo. Eu posso não estar sabendo o que está acontecendo, e nem quero entender demais, para não afundar como Pedro. Vou continuar olhando para Jesus. Deixa eu entrar em algo aqui. Satanás vai lutar, haverá uma batalha para ganhar o seu coração. A gente ouviu falar do campo de batalha da mente, né? E ninguém nunca ouviu falar da batalha do coração. Mas a mente está conectada ao coração. Se aquilo que eu medito não for a verdade e a palavra de Deus, coisas podem estar indo para o meu coração e você nem sabe. Tem alguém comigo? Marcos 6,52. Vai lá. Eu quero só dar dar uma conversada aqui hoje. Só quero que você me entenda, senão a gente fica conversando, ninguém entende nada e não dá certo, né? Marcos capítulo 6, verso 52. Afinal, Jesus multiplicou o pão. Jesus multiplicou o pão. A Bíblia diz que sobrou 12 cestos. A Bíblia diz que comeram o tanto que queriam, até parar a vontade de comer. A necessidade não é maior do que a provisão de Deus. Amém? Há momentos que Deus multiplica pão e peixe, e há momentos que vem colheitas de peixe, de romper redes. Há um tempo para coisas maiores acontecerem, mas não perca os olhos daquilo que Deus está fazendo, olhando para aquilo que não tem. Cada milagre de Jesus, ela levando os discípulos a um entendimento da natureza do Pai e da bondade do coração de Deus. Só que eles viram o milagre dos pães, foram para o mar, Jesus alimentou eles antes de ir para a tempestade. Antes de ir para qualquer lugar na tua vida, Deus está tentando te alimentar. E na tempestade também Ele estava lá alimentando. Em todas as fases da tua vida, o maior objetivo de Deus é alimentar você, como seu pastor. Eu vou entrar nisso primeiro. Vamos pegar isso aqui agora não. Salmo 23, versículo 1. Depois eu vou para cá, juntar uma coisa com a outra e vamos embora. Algumas coisas vocês já ouviram, mas vamos embora. Vai entrar em conexão. Vai entrar em conexão. Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga: todos os desafios que você está enfrentando hoje não vão derrotar você, vão fortalecê-lo. Aleluia.
Todas as batalhas de Israel ele saiu com lucro. O Senhor é o meu senhorio. Eu tenho um pastor, ele me alimenta, ele me provê, ele cuida de mim. Diga: eu não estou ao léu, eu tenho alguém que cuida da minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente cita isso, mas não pega a revelação disso. Verso 2: em verdes prados aqui, misericórdia, não tem pasto mais não, está no prato já. É prados, né? Eu gosto da tradução que diz: em verdes pastos me faz no alimento. Através do alimento ele faz o quê? Ele me faz o quê? A ovelha, quando come da grama, ela deita e rola, deita e rola, deita e rola. Não há descanso sem alimento, e não há direção sem descanso. Você quer a direção de Deus, mas não quer se alimentar. Não tem como. Uma mente agitada não foca em nada. O trabalho do diabo, ele sabe que não tem como tirar a tua salvação, é tirar o foco da sua fé. Em verdes pastos me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em... Qual a forma que ele nos guia? Colossenses, Paulo diz: a paz será juiz dos vossos... E muitas vezes a falta dela também. Você vai entrar numa sociedade com alguém, aquele arranhão dentro de você, parece que tem um gato mordendo você por dentro, né? Você apertou a mão da pessoa e já sente mal. Aí você: não, eu sou bonzinho. Abraça e traz para perto. O Espírito Santo diz: não era para fazer sociedade, você fez. A paz vai guiar, e a ausência da paz também. Porque em algumas situações Deus vai tirar a paz, para você saber que esse negócio não é dele. Em alguns casos a paz é a confirmação. Não sei o que eu vou fazer, só tenho paz. E o que é que a paz faz? A gente vai ver já já em Filipenses. Protege a mente e o coração. Porque a ausência da paz faz você ficar depressivo e ansioso. A gente não tem a paz como uma bênção, mas a paz, ela é algo muito precioso, e ela faz parte do pacote daquilo que Jesus conquistou. Porque você muitas vezes tem doenças no nosso corpo físico que vêm por causa da alma. Há muita gente que está adoecendo no corpo por causa da situação emocional da pessoa. Até o que ela come suas emoções. E é por isso que ela não consegue fazer uma dieta, exercício, por causa do emocional bagunçado, desgovernado. E aí onde entra a palavra de Deus, reeducando nossa maneira de pensar e trazendo força e vida, sem perceber algo que está acontecendo em você por dentro. Enquanto você está em comunhão, ouvindo a palavra, orando em línguas, estando com o Senhor. Tem alguém comigo aqui hoje? Então, ele vai fazer você descansar no alimento. O alimento descansa, e depois do alimento vem o que? Descanso. E do descanso, águas tranquilas. Águas tranquilas não significa que do lado de fora está tudo bem. Por fora está o caos, e por dentro, eu sei quem está comigo. Amém? Eu estou bem. Algo de bom está acontecendo nisso tudo. Há uma confiança interna em você enquanto as coisas não se resolvem. Versículo 3. Não vou ficar aqui por causa da hora. Restaura-me o vigor e me conduz os caminhos de justiça por amor do seu nome. Caminhos aqui é a palavra para círculos. É a palavra veredas, que é como se fosse andar em círculos. Por amor do seu nome, uma aliança. O nome dele fala de uma aliança. Por amor à aliança que ele tem com Jesus. Amém? Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não foi Deus que me levou, eu fui. Minhas escolhas erradas vão me levar para esse lugar. Não tenho medo, até quando eu erro. Quando eu faço escolhas que não é da vontade de Deus, eu tenho que ter a consciência, é o que o salmista tinha, de que ele não me deixa. O salmo começa na terceira pessoa do singular. Ele é o meu, mas quando ele erra, que vai para esse lugar de vale, ele diz: tu estás comigo. Tu fala de proximidade, de aproximação. O pronome traz para perto, é algo muito próximo. Tu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, pois tu estás. A tua vara e o teu cajado me protege. Que eu não vou entrar nisso. 5. Tu preparas um banquete na presença dos meus. Davi era um homem de guerra. O cenário na mente dele é uma batalha, exército do lado, exército do outro. Quem já viu uma guerra medieval? Ingleses contra saxões, bárbaros daquela época, né? Eram chamados. De um lado um exército, de um lado o outro.
Que lugar precioso para Deus trazer um banquete. É diante das pressões que Deus vai preparar o alimento para você. Fique atento que na luta, a palavra luta em hebraico é lahem, é a mesma palavra para alimento. Cada luta que passamos é alimento para a nossa fé. E é na luta que nós se alimentamos. Quem está comigo? Então, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo, uma unção. Haverá uma honra debaixo dessa pressão, fazendo transbordar o meu cálice. Eu não vou entrar muito nisso, mas aqui tem algo precioso para a gente. Lucas capítulo 10, verso 38, por favor. Lucas 10, 38. Aleluia. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado. Certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Jesus é a palavra, amém? Verso 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele falava. Sentado em uma posição de atividade ou de descanso? Sentada em verdes pastos, se alimentando, comendo do alimento, descansou, amém? Quando você senta para receber de Jesus é que você encontra descanso. Irmãos, você não consegue descansar em você mesmo. Se você conseguisse ficar quieto, você ficaria. Você precisa da palavra de Deus. Maria é uma imagem de alguém que fez da palavra de Deus seu alimento e medita nela dia e noite. Maria aqui é a representação do Salmo 1. Amém? E o que é interessante é que versículo 40, Marta estava o quê? Ocupada. Marta estava distraída com aquilo que precisava fazer. Muitas vezes aquilo que a gente tem que fazer está nos distraindo daquilo que a gente precisa receber. Mas Gleison, é errado ter que fazer minhas tarefas? Não. Mas se você não fizer a coisa necessária, que é sentar, descanso, para receber da palavra de Jesus, uma figura de alguém que está ouvindo, meditando e recebendo da palavra, moldando a maneira de pensar com a perspectiva celestial. Onde é que está tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama? Na palavra de Deus. Nós não temos que ter uma rotina religiosa, mas um relacionamento genuíno. Então aqui a gente vê uma figura de duas pessoas. Marta queria servir Jesus. Evangelho é receber para fazer e não fazer para receber. O que muitas vezes está nos distraindo é aquilo que a gente tem que fazer. É tanta coisa para fazer e nos distrai daquilo que é necessário fazer. Trabalhar e servir é importante, mas se você não fizer a coisa certa, necessária, que é sentar para receber de Jesus, você vai se levantar com o espírito errado e no momento errado. Marta, você está inquieta e ocupada com... Marta estava ocupada e inquieta com muitas coisas. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importa que minha irmã... Enquanto Marta estava agitada, irritada e trabalhando, fazendo do jeito dela, Jesus nem repreendeu ela. Mas quando ela tentou tirar Maria dessa posição, aí ele a repreendeu. Se você quer ficar estressado, fique, só não tire as pessoas desse lugar, do lugar de descanso. Enquanto sua irritação e seu estresse, sua justiça própria não está afetando a vida do outro, Jesus nem vai repreender você. Ele está falando com você e você não escuta. Está falando, você não escuta. Está falando, você não escuta. Mas quando você tentar tirar alguém que está na posição de receber, aí ele vai dizer: ei, você está na posição errada. Senhor, você não se importa que ela me deixou sozinha te servindo? Peço-lhe, portanto, que venha me ajudar. Versículo 40, a gente ainda não pegou a revelação disso, irmão. Porque evangelho não é uma lista de coisas que temos que fazer, mas é uma coisa simples: receber dele. E nós recebemos através da sua palavra e da comunhão com o Espírito. Deus pode falar usando a palavra de várias formas, amém? Orientou o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa. A palavra ansiosa é perispal, uma mente dirigida. Já falei sobre isso em todas as áreas, menos naquilo que tem que focar. E te afliges por muitas razões.
Marta não estava ansiosa e preocupada porque estava faltando dinheiro. Muitas vezes você pensa que o estado emocional que você está passando é por causa do problema, e não é. É por não fazer a coisa necessária. Olha como você fica quando você começa a ouvir a palavra, mesmo debaixo de pressões. Todas as vezes que eu não estou bem, porque eu parei de ouvir a palavra, ou de meditar, mas quando eu volto a ouvir e meditar, é incrível como o meu estado muda, meu coração muda. Todavia, uma coisa só é necessária. Uma coisa só. Quantas coisas são necessárias? Porque a gente não faz, porque soa simples. A gente quer algo difícil para não fazer nada. Pega no ombro de alguém e diga: que tal começar a fazer o que você já sabe? Ser grato, perdoar, orar em línguas, agradecer, adorar, se entregar, ouvir a palavra. Deus não guia um carro parado. Escolheu a melhor parte, e esta não será. Só tem uma área da vida da gente que não vai ser tirada, é aquilo que a gente recebe do Senhor, irmão. E a gente muitas vezes está trocando isso por coisas que temos que fazer e nem percebemos. Tem tanta gente distraída na igreja que nem percebe que está distraída. Aquilo que nós devemos fazer está nos distraindo daquilo que necessitamos. Há coisas que são necessárias, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai, tempo presente. Todos os dias precisamos ouvir algo que sai da boca de Deus. Nascemos para isso. Estava vendo a neurociência falando que quando alguém, só o ato de dobrar o joelho, botar a mão assim, em sinal de oração e fechar os olhos, o cérebro já começa a liberar uma parte dele, da parte da criatividade e da produção. Vê que coisa interessante. Você foi criado para ter comunhão. Você foi criado para estar na presença. Você foi criado para depender. E se você chegou aqui num lugar onde você não tem força, está fraco, se sente assim, graças a Deus que você está assim hoje, porque não tem como você depender de você mesmo e depender só dele agora. Não é possível que você não vai se render ainda. Todavia ela escolheu a melhor. Pega o dedo de profeta e diga: Jesus estava ali com Marta, mas ela não podia desfrutar da sua presença e ouvir sua palavra. Pega o dedo de profeta agora, olha para alguém e diga: todos os dias Jesus está com você. E por que você se sente só? Ele não te deixa. Por que você está sem forças? Já que você tem o Senhor. Porque nós estamos igual a Marta. Temos Ele, mas não desfrutamos. Isso é tão sério. Satanás sempre vai trabalhar, como trabalhou em Adão, para desconectar você da fonte. Vozes que vão vir de baixo, mas eu vivo pela perspectiva que vem do alto. Não deixa que uma voz que vem de baixo fale mais alto que a voz que vem de cima. Só que como Marta, temos Jesus na nossa vida e não desfrutamos. Você ter Jesus na sua casa, sentado, e você não desfrutar. Maria, sabida toda, sentou, começou a receber. Ele disse: isso aí ninguém vai tirar dela. De todas as pessoas do evangelho, só Maria e João fizeram a coisa certa. A Bíblia diz que Maria foi a única que ungiu o Senhor no tempo certo. Quando Jesus ressuscita, um monte de mulher foi ungir Ele no tempo errado e na hora errada. Ele já tinha ressuscitado, nem precisava de unção. Mas por estar recebendo do Senhor, se levantou. Você vai saber. Você fica muito querendo saber o que tem que fazer, mas quando você estiver nesse lugar de descanso, sem perceber, muitas vezes Deus não vai nem te dar direção e a coisa já tem sido resolvida. Isso aqui é forte e vem pelo Espírito. Eu nem tenho nada anotado aí. Muitas vezes você está tanto buscando o que tem que fazer, que mesmo sem saber, mas por estar nesse lugar de descanso e recebendo do Senhor, sem direção, algo já se resolveu. Porque tudo que você quer é direção para saber como resolver. Tem coisas que não vai precisar da direção, o Senhor mesmo vai resolver. Porque Ele pelejará por vós e vos calareis. Diga: a batalha pertence ao Senhor. O diabo vai gritar todos os dias: você tem que fazer alguma coisa, você não pode deixar isso. Dentro de você uma voz diz: a batalha pertence ao Senhor. Primeiro eu vou ouvir dEle. Se todas as coisas que a gente fizesse ouvisse do Senhor, mudaria tudo. Sim ou não? Sim ou não? Eu ia entrar em algo aqui, mas eu vou deixar para outra semana. Que o descanso começa com
um entendimento da nossa posição em Cristo. Eu vou mostrar a posição da gente no descanso. Salmo 91. Aquele que habita na sombra do... Todas as bênçãos do Salmo 91 vêm de uma posição, aquele que habita. A palavra habitar ali em hebraico é yashav, que significa sentar-se. Aquele que descansa, aquele que está sentado, recebendo do Senhor. Aí todas essas bênçãos de proteção vêm sobre a tua vida. Deuteronômio 28, a mesma coisa. Se você ouvir e me obedecer, eu colocarei você acima de todas as nações da terra. Deus quer um modelo evangelístico. Tua vida progredindo e crescendo vai trazer transformação para o ambiente onde você passa. As nações que estão por baixo vão olhar para cima e vão dizer: olha como ele foi levantado, olha como ela está por cima. Irmãos, eu não gosto de dizer que progresso é bênção financeira, mas também não gosto da coisa que dizer que você tem que ser pobre para poder agradar a Deus. Tem que ter equilíbrio nessa coisa, amém? Mas a gente viu em Tiago que muitas vezes nossas orações são baseadas em cobiças, em coisas terrenas e humanas, e Deus não vai te dar isso porque Deus está te transformando para um propósito. Diga: Maria pegou a melhor parte. De novo, Maria pegou a melhor parte. Agora olhe para essa pessoa, olhe nos olhos dela, olhe de verdade, diga: como você tem um Senhor todos os dias. Ele não te deixa por nada, e você não recebe nada dele, não desfruta dele e nem senta para ouvir dele. Rapaz, eu vou para aquela igreja, minha vida não mudou ainda. Você vai ficar sentado, fique numa garagem, vai se transformar num carro. Você pode ficar mais bonito, que é realmente isso aí, eu sei que... Vindo para cá, eu sei que você vai ficar mais elegante, mais bonito. Não é verdade ou não é, irmão? Vou entrar em um monte de coisa que eu entrar aqui, nem vou por causa da hora, vai. Vamos lá. Marcos 6,52. Então, muitas coisas que acontecem, a gente não sabe que tem crença no coração. Vou dar um exemplo. O jovem rico, ele vai até Jesus, em Lucas capítulo 18. E ele diz: bom mestre, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e faz: você conhece a lei? Sim. Você vai ver que Jesus sempre vai usar aquilo que você já conhece, porque Ele não pode te revelar algo que você não tem a capacidade de obedecer. Então Ele vai trabalhar na tua vida com aquilo que já chegou. O que chegou para você foi o que? Ele disse: a lei mosaica. Aí só que o cara se gaba da lei. Aí ele diz: conheço desde que eu sou neném, desde a idade que Lore chamava. Jesus pediu ajuda à árvore. Ninguém conhece a história, né? Lore pequenininha, chegou em casa, Bruna e Saulo deu uma Bíblia a ela, cheia de desenho, ela não sabia ler. E tinha um desenho de Marcos 11, Jesus falando com a árvore: se tão somente dissertes a esse monte, te lembra daquela passagem? Então, só que na foto do desenho está Jesus assim para a árvore aqui, Jesus assim. Ela disse: mamãe, aprendi a ler. Como foi que você aprendeu a ler, Lore? Já sei o que está escrito aqui. Ela o quê? Porque ela tirou pelo desenho. Jesus está dizendo: Jesus aqui está pedindo ajuda à árvore. Aí de vez em quando a gente briga de se Jesus pediu ajuda à árvore, imagina eu dizendo, brincando lá em casa, eu digo isso direto com o Ju. Então, a gente precisa entender que, sei nem mal o que eu estava falando. Jovem rico. Então ele disse: eu conheço os mandamentos desde criança e pratico. Só que perceba, ele conhecia os mandamentos. Jesus olhou para ele, para a condição do coração. A graça vai olhar para aquilo que a lei foi incapaz de fazer. A lei sempre trabalhou no externo, adorações externas, roupa, jeito de falar, aparência. E aquilo que é aparente não é santidade. A verdadeira santidade é do coração para fora. Então o que é que ele muda no meu coração? Eu chego no reino com a mente cheia de cobiças por causa de um padrão, que você tem que ser relevante, você tem que ser potência, você tem que ser isso, tem que ser o alfa. O alfa é ele, irmão. Amém? E aí você entra no reino e pega os padrões da... Por que muitas igrejas viraram marketing multinível? Porque as pessoas fizeram da igreja uma instituição, uma fábrica, uma empresa. E até o que é pregado, até a inteligência artificial está pregando agora, está sabendo, né? Até a inteligência artificial agora está pregando, tá ligado, né? Então virou o quê? Fake news. Como é que chama aquela mensagem de liquidificador? Tudo sem vida, tudo sintético. É a palavra sintético. Tem até gramado sintético, você pensa que a grama é de plástico.
Estão fazendo isso com o reino. E não tem mais revelação, fluir do Espírito, porque a gente não pode sair. Entendo que tem que ter uma organização, um tempo, um horário, essas coisas são importantes, amém? Mas muitas vezes anulamos Deus pelas tradições. Fazemos com que a rotina religiosa seja mais importante do que a voz da revelação do Espírito Santo. Porque às vezes você chega numa celebração como essa precisando de uma única palavra, um toque de unção do Espírito. E aí a gente fica preso em um sistema religioso. E a coisa não flui, não muda. Então aquele jovem rico estava preso a um sistema. E Jesus olha para ele e disse: vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Ele queria que aquele cara ficasse pobre? Não, até porque depois Pedro pergunta: Senhor, e nós deixamos tudo, casa, pesca, rede, para trás e te seguimos. Ele disse: aqui 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Quem me segue nunca perde nada. Nada do que você faz em Deus você perde, amém? Então vamos lá. Mas o coração dele estava em Jesus. Então Jesus disse para ele: vende tudo. Sabe o que esse cara fez? Ficou triste e foi embora. Por quê? Ele não disse que cumpriu os mandamentos. Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo. Mas ele amou mais a riqueza do que a o. Ele sabia que tinha isso. Então a palavra de Jesus vai confrontar algo no teu coração que você não sabe que tem. Porque sentar como Maria para receber do Senhor é a coisa mais importante. Porque muitas vezes o problema da gente não é uma fé fraca ou a falta de fé, é a força que a incredulidade ainda tem em nosso coração. Marcos 6, 52. Jesus faz um milagre dos pães, alimenta-os antes de ir para o milagre, alimenta nos pães, alimenta na tempestade. E quando eles olham para Jesus, a Bíblia diz que eles pensavam que era um fantasma. Não porque era de madrugada, não porque ele ia por cima das águas. O motivo era qual? Afinal, eles não tinham entendido o milagre dos... Porquanto seus corações estavam o quê? O coração deles estava o quê? Chave. Marcos capítulo 8 agora, vai lá. Coração estava o quê? Endurecido. Marcos 8, versículo 13. Que diga. Jesus de novo multiplica os pães. Amém? Segunda multiplicação dos pães. Agora tem 4.000 homens. A primeira tinha 5, sem contar mulher e criança, sobrou 12 cestos. Agora tem 4, sobra 1 cestos. Porque quanto maior a dificuldade, maior será o milagre. Mais graça para aquilo. Quanto menos graça veio. Deixando-os, voltou a embarcar e remou para o outro lado. 14. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães, e no barco tinham consigo apenas um pãozinho. Jesus multiplica o pão, eles esquecem de levar pão. Jesus passou a recomendar-lhes. Jesus advertiu eles. 15. Jesus passou ali, Jesus advertiu eles, falou com eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é o espírito religioso, e guardai-vos do fermento de Herodes. Falei isso domingo passado, espírito político ou espírito humanista. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos o pão. Jesus falou isso porque eles não trouxeram pão. Versículo passa o 17. Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que vocês estão falando sobre o não terdes pão? Beleza, eu não estou falando sobre pão, mas já que vocês estão falando sobre comida, vamos voltar para a comida. Por que vocês estão falando sobre comida? Um milagre desse. Foi hoje ainda o milagre que vocês viram? Sério? Esqueceram, foi? Tá bom. Até agora vocês não considerastes, nem ainda aprendestes, permaneceis com o coração o quê? O coração está o quê, irmão? O coração está o quê? Petrificado. Nos 2 episódios, a gente vê o coração dos discípulos ainda O coração deles ainda estava o quê, irmãos? Endurecidos. Por quê? Porque eles não permitiam que a presença e os milagres e a natureza do que Jesus estava falando entrassem em seus corações. Só que algo acontece aqui. Eles não compreendem o que Jesus diz por causa de um coração errado. Não conseguem discernir o que Jesus estava falando por causa de um coração errado. Isso é muito sério. Amém?
O maior problema da gente é que quando a gente tem um coração endurecido, a gente sempre vive debaixo de meritocracia ou de nossas obras e não percebemos. Hoje eu falava com o João, foi ontem, eu disse: Jesus deu uma parábola sobre o filho pródigo. Quem já ouviu essa parábola? Um homem tinha 2 filhos. Lucas 15, versículo 11. Coloca lá, por favor, vai. Lucas 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. O jovem rico não sabia que tinha uma crença de amar o dinheiro. Mas quando ele ouviu Jesus, o que é que a palavra de Jesus fez? Só que Jesus não fez aquilo para constranger o cara. Jesus fez aquilo para libertar ele. As coisas que estão te confrontando naquilo que Jesus fala, na verdade é para te libertar, para te levar a uma vida vitoriosa. Não deixa que a dureza do coração te tire do melhor de Deus. Não deixe que a dureza do coração faça com que você não entenda aquilo que tem para você nessa estação. Então, como é que eu moldo o meu coração? A mente e o coração trabalham muito junto com aquilo que eu penso. A meditação é algo muito importante. Aquilo que ocupa a minha mente é algo muito fundamental. E Jesus continuou: um homem tinha 2. Por que Jesus deu a parábola de um pai que tinha 2 filhos? Porque tinha pecadores e publicanos sentando com Jesus, e os fariseus e escribas chegam em Lucas 15 e diz assim: ele senta com pecadores, julgando Jesus porque sentava com pecadores. Você vai ver que o pecado nunca foi impedimento para a graça de Deus operar, porque as pessoas que Jesus curou, todas elas pecavam. Eu não estou dizendo para você pecar, irmão, amém? Até porque depois de nascer de novo, todos nós aqui pecamos. Deus não quer que o pecado tenha domínio sobre você e te domine. É por isso que estamos debaixo da graça, do governo do Espírito. Você não precisa estar preso em algo que Deus te colocou por cima, amém? Mas quando eu falo pecado, é ramartando as ações pecaminosas, não estado de pecado, escravidão, natureza pecaminosa. Só que os fariseus e escribas, perdidos dentro de casa, perdidos em suas obras, olharam para Jesus perto dos pecadores, prostitutas e publicanos, e julgou aquela cena e disse: como é que ele senta? Aí Jesus deu uma parábola. Um pastor tinha 100 ovelhas, e uma se perdeu, ele foi buscar o perdido fora. Depois ele deu outra parábola: uma mulher que tinha 10 moedas, se perdeu uma dentro de casa, ela varreu, acendeu uma candeia, achou a moeda, e ele falou que aquilo é arrependimento. Meu Deus do céu, se arrependimento bíblico é aquilo, o arrependimento que as pessoas estão pregando na igreja está totalmente errado. Ponto. Quantas parábolas Jesus deu até agora? 2. O pai tinha quantos filhos? Quando alguém se perde do lado de fora, é muito fácil reconhecer que errou, porque a pessoa sabe que está em pecado. Mas quando a pessoa está perdida em suas obras, é muito difícil entender que está perdido. O perdido dentro da religião é muito mais difícil ser encontrado. Por quê? Porque eu nunca vou entrar no estado de arrependimento se eu não reconheço que o meu coração e a minha posição está errada. Quando alguém se perde e vai para fora do reino, está lá fora fazendo coisas erradas, as pessoas chegam para ela e dizem: na hora eu estou errado mesmo, tal. Mas aqui dentro, quantas pessoas estão perdidas nas suas obras, igual aqueles fariseus e escribas, julgando os pecadores quando eles eram pecadores também. O irmão mais velho do filho pródigo, quando chegou em casa, que viu que o filho voltou e viu a festa, não quis entrar, e ainda disse ao pai: estou esse tempo todinho com você, trabalhando para você, servindo a você, e você não me deu nada. Ou seja, o que ele tinha do pai não era porque trabalhava e merecia, é porque era filho. Muitos estão na igreja orando por coisas que já lhe pertencem, por não ter o entendimento de que são filhos de Deus. Não vivem como filhos, vivem como meros servos dentro da igreja, ou vivem baseado em suas obras. E quando a gente vive uma vida baseada em nossa meritocracia, em nossas obras, é aquilo que Tiago falou sobre guerras e cobiça. Eu era para estar nessa posição, eu era para ser o pastor, era para eu ter a oportunidade, ao invés de entender que eu estou em um processo com Deus, e nesse processo eu vou me submeter a algumas áreas em obediência ao Senhor. Por quê? Porque Ele está me levando ao crescimento. E todo o processo de Deus é sempre para mudar o meu coração, Ele me levar à rendição. Mas perdido nas obras é muito difícil de ser achado,
Por quê? Porque eu só vejo o outro errado, mas não me vejo errado porque eu estou fazendo o que é certo. Muitas vezes eu estou fazendo o que é certo e no que é certo eu estou perdido, porque minha confiança está no que eu faço e não no Senhor. Evangelho é sobre depender de Deus e não de si mesmo. Justiça própria é quando você faz algo até para Deus confiando em você. Tem alguém comigo aqui hoje? Provérbios capítulo 17, versículo 20, por favor. Diga: a vida cristã é sobre receber. Aleluia. Provérbios. Essa coisa do coração é muito importante. Se a gente não sentar para ouvir a palavra, não sentar para meditar na palavra, não deixar a imagem de Maria, que é alguém que dá atenção à palavra de Deus, quem vai governar nossas vidas são as crenças erradas e uma mentalidade e um padrão errado em nossa mente. Sabe, tudo que Deus está te transformando e fazendo na tua vida não é para o teu mal, é sempre para o teu bem. Até a correção de Deus não é para te punir, é para te promover vida. Sempre é para promover algo de bom em nós, amém? Mas eu nunca vou viver o descanso se eu não receber de Jesus. É por isso que muitas vezes nós temos práticas de fé e não realmente um descanso genuíno por dentro. Olha o que aqui Provérbios capítulo 17 e 20 fala. Todo mundo achou? Pode dizer um ai pelo menos. Diga amém. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre venha cair no mal. A palavra perverso aqui em hebraico é torcido, deformado, torto, perverso, pervertido. O que chamamos muitas vezes de temperamento, na verdade, não passa de uma condição do coração. É um coração torto ou um coração pervertido, é o que a Bíblia está dizendo. Olha o que Provérbios 17 e 20 está dizendo. Tem um coração pervertido ou torto, a pessoa que tem um coração assim não encontra a felicidade. A Bíblia diz que uma pessoa com coração torto não encontra a felicidade. O jovem rico achou felicidade nas riquezas. Riquezas passam, não promove felicidade verdadeira. Amém? Quando você é confrontado com uma situação difícil, com um desafio novo, com algo que você não está acostumado a lidar, como você reage? Você enxerga uma nova oportunidade ou você fica com medo? Você só consegue enxergar problemas ou você consegue enxergar algo de bom em meio a tudo isso? Quando você se depara com lutas, dificuldades e pressões, qual a primeira coisa que o seu coração reage, a primeira coisa que vem em sua mente? Você descansa em Deus para confiar nele, ou você se desespera e fica com medo? Você sabe que o desafio é grande, o problema está lá, mas a sua reação é: peraí, eu estou em Cristo, e por estar em Cristo, Ele está comigo, e eu vejo algo de bom nisso. Quem consegue fazer isso? Quando em algum ponto da nossa vida o nosso coração fica torto, ou distorcido, ou perturbado, ou com crenças erradas, nós não percebemos. Sabe, Ju estava assistindo uma série, e ela estava falando um pouco, eu só assisti um pouco dela, sobre a questão da alimentação da Netflix. Muito bom essa série, quem puder assistir. O primeiro órgão do nosso corpo que é formado é o intestino e depois o coração. E o coração, ele dá comando para o cérebro. Os cientistas descobriram que há mais de 10 mil neurônios no coração. E muitas das nossas reações mentais não são da mente e do cérebro, é o coração que está mandando comando. Veja como isso é sério. E a Bíblia diz que Deus ia tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, ou um coração novo. Aquele coração novo é o coração, é a pessoa do Espírito Santo habitando na gente, para guiar o nosso coração para aquilo que é correto. Porque toda a nossa vida, quem nos ensinou a ser egoísta? Quem nos ensinou a ficar com raiva? Quem nos ensinou a sentir dor? Ninguém. Isso veio de Adão caído. Mas agora que nós somos do alto, temos uma nova perspectiva, e é a palavra de Deus que quer moldar o nosso coração e nossa mente. Então o diabo sabe que se você se ocupar com a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, por favor.
Portanto, a palavra de Deus é viva e ela consegue fazer o que a psicologia não faz. O psicólogo pode encontrar algo no teu passado, mas a palavra de Deus vai te dar identidade plena e perfeita. Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga: meu irmão, qual é a sua primeira resposta às dificuldades na vida? Diga, qual é a primeira reação sua diante de situações e decisões difíceis? De novo, pergunto para ela: quais são os seus primeiros pensamentos quando você enfrenta novas tarefas? Se suas reações nessas circunstâncias forem negativas, então seu coração está torto ou distorcido. A mudança só vem quando a gente assume controle sobre o nosso coração. A gente precisa entender que nós somos responsáveis pelo nosso coração, irmãos. Olha o que a Bíblia diz: o que se deve guardar, guarda o teu. Mas Gleison, você não sabe o que fulano fez comigo. Realmente, o que fulano fez não foi bom, mas eu não tenho como controlar a reação das pessoas, ou o que elas vão dizer ou fazer. Mas eu controlo o meu coração, ou seja, eu guardo o meu coração para não receber amargura e mágoa de alguém. Sabe por que tem muita gente ofendida, destruída na igreja? Porque estão vivendo por aquilo que os outros fizeram e não guardaram o coração. E aí eles responsabilizam o pastor, a igreja, a religião, o pai, a mãe. Tudo que aconteceu na vida não foi bom, irmãos. Mas a Bíblia diz que só você é responsável pelo seu coração. Eu tinha motivos de sobra de nem mais ser pastor pelos exemplos que eu tive. Mas o meu modelo não são homens, é Jesus Cristo. Só que viver nesse lugar é um lugar onde a gente está ferido, mal e não percebe. E a gente sofre e faz outras pessoas sofrer à nossa volta. Eu conheço pessoas que o primeiro pensamento é só pessimista. Toda situação difícil está difícil, mas a palavra é fé. Aí confessa a fé, ora em línguas, mas não muda o coração. Mudar uma atitude errada, tentar mudar as tuas atitudes e não mudar a raiz, só está mudando um problema, mas não soluciona ele. Por quê? Porque não muda a raiz. Passa um mês, você volta a fazer tudo de novo, porque não mudou a crença do coração. Quando você vai para esse lugar que Maria foi, de comunhão, você vai ser exposto a um lugar onde a verdade vai transformar as tuas emoções. Porque nem sempre o que a gente está pensando é baseado na verdade, é baseado numa situação que a gente não entende o todo. E a gente julga sem nem saber o que está no coração da pessoa. Eu estou dizendo isso porque quantas vezes eu fui julgador em uma situação, mas se a gente estivesse dentro dela, a gente entenderia. Então a Bíblia não manda você julgar ninguém, até porque muitas vezes a pessoa está em um momento ruim, ela é infiel, depois ela é fiel. A pessoa está quebrada, amanhã está bem. Irmãos, as pessoas estão mudando o tempo todo. Sua responsabilidade é com o seu coração e não com os outros. O escritor de Hebreus diz que esse povo não entrou no descanso porque tinha um coração endurecido. Deus falava, viam milagres, mas o coração não mudava. O ambiente do deserto de milagres era para transformar a mentalidade e o coração. Eles não permitiram. Viam os feitos de Deus, mas não conheciam o coração do Pai porque não tinham comunhão. Não queriam conhecer a beleza de quem Deus é. Nós não vamos a Deus pelo que Ele pode dar, irmãos. É descobrir admiração. Ele é tão bom, é tão bom estar com Ele, é tão bom receber. Maria percebeu algo nele ali, na vida que era transmitida da vida dele. E ela disse: que lugar é esse? Isso aqui é a vida, é aqui onde eu me encontro, é aqui onde eu encontro a razão da existência. Agora eu entendo porque Pedro disse: para quem nós iremos, se só quando você fala nós nos sentimos vivos? Muitas vezes somos só religiosos, desconectados da videira, e queremos descansar, queremos direção, e fazemos as práticas, mas não fazemos a coisa necessária. Marta, você está inquieta e perturbada com muitas coisas. Não é errado servir, mas com o espírito e o coração errado, por não fazer a coisa necessária, você está em um ambiente que vai te destruir. Essa irritação, essa pressão não é o problema, é a condição do seu coração por não fazer o que Maria fez. Quem está comigo? A mudança só vem quando a gente assume o controle sobre isso. Como? Peraí, eu preciso me alimentar, preciso ser responsável com o meu coração e não com os outros. Irmãos, imagina que Deus tem que mudar todo mundo. Eu ouvi uma pessoa dizer hoje algo para mim: eu nem estou nesse grupo e nem quero fazer parte. Por quê? Porque eu não quero mudar. Porque se eu estiver lá, eu vou ouvir coisas que eu não quero ouvir. Então eu prefiro não me machucar, não me ferir. Mas até quando eu vou viver fugindo? Porque não mudar também dói. Não é muito melhor estar em um lugar onde as pessoas, mudando ou não, eu estou bem?
Deus mudar a condição do meu coração a tal ponto de dizer: me chamou para sair, pô, estou triste. Não me chamou para sair. Me chamou para sair, estou alegre. Não me chamou para sair, estou triste. Sério? Rapaz, não me chamou para sair. Perderam a oportunidade de estar com um cara bonito feito eu. Agora seja sincero com você. Seu coração, suas emoções estão reagindo o tempo todo e você não está vendo os indicadores? As sensações, o pensamento. Toda vez que eu tenho emoção negativa eu penso: eu não estou fazendo a coisa necessária. Algo está ocupando minha mente que não é a verdade. E é por isso que eu estou cheio de medo, de ansiedade. Mas uma coisa é um momento, uma coisa é uma vida. Tem gente que está vivendo assim a vida toda e se estoura no corpo, se estoura na saúde, se estoura nas emoções. E aí comemos nossas emoções e não a comida. Há um lugar em Deus para a mudança. Não é ter 20 anos de igreja. Como pastor de vocês, eu me preocupo com a mensagem que vai te edificar e te levantar. Amém? Porque eu poderia chegar aqui com tantas mensagens, mas o que veio no meu coração esses dias foi: como jovem rico, muitos de nós estão se esquivando desse lugar de confronto e de mudança, porque queremos ficar, que na verdade não é nem um lugar bom. Como aquele cara não deve ter ficado depois de ter escolhido uma vida que não é a vida, ao invés da verdadeira vida. As nossas reações, nossa forma de viver dita tudo. Você vai ver aqui em Marcos capítulo 8, os discípulos, Jesus falou sobre cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. E eles disseram: fermento, está falando de pão. Não tem nada a ver com pão. Estava falando sobre um espírito que opera no mundo. E eles entenderam errado. Por quê? Porque o coração estava... Quando a pessoa está com a crença errada, às vezes você está até ensinando e a pessoa está no cu dizendo: tá, isso é indireta para mim, isso é não sei o que lá. Por quê? Porque a soberba toma conta do nosso coração, nosso orgulho, e nós não permitimos que o Senhor nos mude por dentro. Ao invés de dizer: rapaz, você está confrontando, é porque realmente eu preciso de mudança. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana, conversando com um amigo meu, e ele falou uma coisa que eu achei errada. Eu e Ju, e a gente não confrontou ele naquilo em amor, porque confrontar não é ferir, não é gritar com alguém, sabe? Isso não é correção correta. E essa pessoa falou, e a gente sabia que estava errado o que ele estava falando. E na hora a Ju ficou irritada, depois eu fiquei mal. E no outro dia eu liguei logo cedo, eu disse: ó, eu tenho que ligar para você. Isso está errado. Deus falou isso, é assim, descanso não é isso, é isso que você está assim, cara, estou fazendo porque te amo. Essa pessoa é tão ensinável que ela disse: você, Júlio, poderia me desculhambar, gritar comigo, que eu sei que vocês estão fazendo isso para o meu bem. Por quê? Porque ele disse: a pessoa que mais ama, é a mais que me confronta, é a minha esposa. Só que nós não queremos o confronto. Por quê? Porque nós temos crenças de aceitação, queremos tapinha nas costas. Até quando a gente vai se aconselhar muitas vezes com um pastor ou com alguém, é para que a pessoa concorde com a gente, ao invés de realmente dar opinião. Irmão, uma opinião fora da caixa é o que vai me mudar. É muito melhor ouvir a verdade, de ouvir algo que massageia o meu ego, mas não me tira daquela situação. Mas eu preciso ser humilde para acolher a palavra do Senhor. É isso que Tiago está dizendo: recebamos a palavra de Deus implantada em nós com humildade e mansidão. O que significa? Precisa deixar a soberba de lado e parar para dizer: eu preciso ouvir do Senhor. Porque até hoje eu estou controlando minha vida e nunca dependi dele. E ele é tão bom que mesmo eu controlando, ainda houve graça. Mas agora eu quero viver debaixo de algo que é sobrenatural e surreal. Eu quero ter resultados extraordinários. E a mudança do coração só vem se você decidir assumir o controle sobre ele. Amém? Mas você não sabe, eu estou muito mal. O Will, ele não está mais na igreja. Beleza, irmão, comecei o ministério, tem um monte de gente que estava comigo. Não fico feliz com isso, queria que todo mundo estivesse aqui. Mas eu não posso desistir porque todo mundo desistiu. O Will agora não vem mais, ele não quer mais fazer a parte dele. Beleza, a gente vai passar, é difícil, é ruim, é. Mas irmãos, qual o motivo de eu estar aqui? É o Will ou Jesus? Eu não mudo de um lugar para outro porque a coisa ficou ruim. Não se mova por necessidade.
se mova por direção do Espírito, mas antes de Deus te guiar, Ele vai te alimentar. E se você não senta para ouvir, se você não tem se alimentado do Senhor, como Ele vai te guiar? Você vai reagir pelas suas emoções e não pela verdade, e não pela coisa necessária. Fica de pé em nome de Jesus e vamos chamar o louvor. Pega o dedo de profeta, olha para alguém. Olha para essa pessoa e diga: se o nosso coração não for guardado, mudado, não vamos compreender o que Jesus está falando. Pega o dedo de profeta e diga: eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Você consegue enxergar o seu coração através dessas duas perguntas? Diga: confiar em Deus é algo natural para você? Ou você sempre fica com medo quando as coisas estão ruins? Vou perguntar de novo: confiar em Deus é algo natural para a gente, gente? Coração que foi mudado, que está com crenças corretas, mesmo na dificuldade, ele vai continuar confiando que o Senhor é com ele e que tudo vai cooperar para o bem dele. Eu não preciso entender, eu só preciso continuar confiando e crendo. Amém? É tempo da gente sentar para ouvir o Senhor. É tempo de passar tempo com a palavra de verdade, porque eu vejo muita distração no nosso meio. E as coisas que Marta estava distraída com o que precisava fazer. O que é que está te distraindo da coisa necessária? O diabo não tem como roubar a tua salvação. O que ele está trabalhando é para te distrair. Pastor, você não sabe, eu estou tão fraco. Como você vai estar forte se você está desconectado da fonte de força? Só que se eu tiver perdido em minhas obras, é muito difícil de me encontrar. Porque é difícil reconhecer quando nós estamos na justiça própria. Mas o Espírito de Deus está aqui essa noite, e Ele quer te ensinar a confiar nele de verdade. Você tem um pensamento mental sobre algo e natural, um pensamento natural na sua mente sobre algo, mas Deus tem um pensamento sobrenatural sobre isso. Ele sabe como resolver, e Ele está dizendo: deixa eu cuidar disso para você. Coisas que você acha que é o fim, para Deus é o início. Coisas que você acha que você perdeu, Deus te livrou. Você não tem noção do que Deus está trabalhando por trás dos bastidores na tua vida nesse tempo. Mas não deixe de ficar nesse lugar de receber do Senhor, que é fazer a coisa certa. Amém? Feche seus olhos. O medo vai embora essa noite. Qual é a canção? Se você não tiver música, eu tenho. Eu canto. Estou brincando, irmão. Coloca a mão no ombro de alguém que está do seu lado aí. Diga: haverá refrigério essa noite. Deus não quer você se sentindo assim. Diga para ele: Deus não quer você se sentindo assim. Essa angústia não tem que ficar no seu coração. Esse medo não tem que ficar na sua mente. Deus chamou você para ser um homem ou mulher de fé, ousada, ousado, intrépido, sem medo, para as direções que Ele tem para você. Um Davi que vai seguir o Senhor, mas que vai matar gigantes. Então Ele quer realinhar teu coração para coisas maiores, e só a palavra dEle tem esse poder. Descanso vem do lugar de fazer a coisa necessária. Coloca a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar em você essa noite. Você pensa que as coisas não estão mudando, talvez elas não estão do lado de fora, mas por dentro Deus está mudando você. Já não é a mesma, já não é o mesmo. O Senhor está mudando coisas em você. Já viu pessoas que elas não conseguem ver o bem em nada? Um coração torto, um coração distorcido, com crenças erradas, não conseguem ver o bem em nada. Elas sempre estão vendo com tudo que é negativo, não conseguem ver o bem em coisa alguma. Mas perceba como Deus mudou o teu coração, como você hoje consegue estar bem no meio de coisas que você jamais estaria.
essa confiança não vem de você, vem do Senhor. Deus está estruturando você em fé para coisas grandes que vão vir para a tua vida. Melhor do que ter uma bênção grande é ter uma estrutura de fé para entrar em coisas maiores. Porque o que está vindo para a tua vida não vem só para você. Não vai ficar só em você. Deus vai usar através de você para alcançar outros. É por isso que na jornada de fé de Abraão levaria 9 meses para ter Isaac, mas passaram-se 25 anos. Era o que Deus estava construindo nele, um modelo de fé para abençoar as pessoas à volta, a experiência daquilo que Deus está te dando. A tua vida será um referencial para abençoar outras pessoas. Não é só sobre você, é sobre o que Deus também vai fazer através de você. E é por isso que é de dentro para fora. O Senhor me disse que coisas do lado de fora não mudaram ainda, mas dentro Deus está mudando coisas em você. Preocupações estão saindo, medo está indo embora, e uma estrutura no teu coração está sendo criada e transformada, para que você entre em coisas novas da parte de Deus e não se perca, para que você veja o bem do que o Senhor está fazendo. Está na hora de viver no presente. Está na hora de desfrutar de um dia de cada vez. Para de jogar a tua felicidade para o futuro, porque ninguém nunca vai viver no futuro. Quando ele chegar, sempre vai ser presente. É por isso que o Senhor tem um dia de cada vez para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, um alimento para cada dia, um dia de cada vez. Uma vida de dependência no Senhor. Uma vida de dependência no Senhor. A sua mente projeta que no futuro você vai ser feliz. Pelo Espírito de Deus nessa noite, Deus te diz: você já tem a felicidade, você já tem Jesus. E o que você está recebendo do Senhor é capaz de te conduzir, porque Deus não vai usar nada que está fora de você. Deus vai usar o que você já tem. A viúva tinha um pote de azeite, Deus multiplicou o azeite que ela tinha. Deus não vai multiplicar o que você não tem. Deus não vai usar o que você não tem. Deus vai usar o que você já tem. Se é uma queixada de jumento, se é uma funda, uma pedra, se é uma pequena nuvem ou trazendo os homens, eu não sei, mas a graça de Deus vai operar na tua vida com aquilo que você tem. Eu vi um podcast essa semana, uma pessoa disse o seguinte: se você fosse acordar amanhã só com aquilo que você agradece hoje, o que você teria amanhã na sua vida? Se você fosse viver com aquilo amanhã, se você fosse acordar com aquilo que você agradece hoje, seja sincero, será que você agradece por tudo? Se amanhã você fosse acordar só com as coisas que você agradece a Deus, o que você teria? Para de procurar erro, defeito, aquilo que está errado. Começa a ver o que o Senhor está fazendo. Deus está trabalhando nos bastidores. Você está vivo. Você está aqui essa noite. Há uma grande obra da parte de Deus na tua vida. Deus quer resgatar alguém com o coração tão duro. Está me ouvindo essa noite? Teu coração está tão endurecido que você não consegue ver algo de bom, mas Deus está fazendo coisas boas à tua volta. Pai, eu oro nessa noite por essa igreja. Uma geração de Marias, de pessoas que vão descansar recebendo do alimento verdadeiro. O mundo está aí com notícias e o caos vem afora para justamente nos distrair. Nós quantas vezes entramos no celular e ficamos vagando, sem perceber que a gente está distraído. Mas reconecta o nosso coração e transforma o nosso coração. Eu não quero ser uma pessoa negativa. Eu não quero ser uma pessoa medrosa. Eu não quero ser uma pessoa que recua diante de pressões. Eu quero viver o teu melhor nessa terra. E ainda que tenha gigantes, eles serão derrubados, porque eles não são maiores do que a promessa tua na minha vida. Eu não vou deixar de entrar numa terra porque há gigantes lá.
fortalezas na alma. A Bíblia diz que são fortalezas na alma. Altivez que se levanta contra o conhecimento. Fala de gigantes. Eles não entraram na terra porque tinham gigantes. Gigantes são pensamentos altivos, coisas que estão na sua mente hoje, que vem do maligno para fazer você não entrar na sua terra de descanso. Mas o Espírito Santo de Deus vai desconstruir essas fortalezas da sua mente pela palavra de Deus. Você não vai ficar preso a uma crença emotiva. Você não vai ficar presa a uma crença de inferioridade, a uma crença de aceitação. Você não vai aceitar migalhas em relacionamentos, porque o que Deus tem para você é o melhor.